Todos, tudo bem, Marcos? Tudo bem, Gabriel? Belezinha aí? Estão me ouvindo? Tudo tranquilo? Os Marcos, né? Tudo bem? Beleza. Os exercícios foram todos bens aí? Todo mundo fez? Foi aquele que eu passei fazendo o resumo, explicando lá, né? Vendo o vídeo mais uma vez. E a página 107 e 108, certo? Do livro 1, 107 e 108 do livro 1. Foi esse que eu passei. Que até eu falei da fonte, né? Fonte regulável. Nós falamos da fonte regulável. Que é, no caso, lá, 2 exercícios, né? Só 2 exercícios. Então, foram 3 exercícios. Tiveram alguma dúvida? Tem uma pergunta aí a fazer? Nós finalizamos o livro 1, né? Existe alguma questão aí que vocês não entenderam? Alguma pergunta aí, gente? Alguma dúvida? Então, tá, tá ouvindo normal aí, né? Não estou ouvindo o Marcos, né, que perguntou. Mas vocês estão me ouvindo. Tá configurado aqui, tá o volume normal. Hoje nós vamos entrar aí no módulo 2, certo, gente? Vamos entrar num novo módulo, uma nova matéria hoje, certo? E é a matéria aí que fala de hardware de dispositivos. Vamos entrar nessa nova matéria, beleza? Que é o livro 2. Então, peguem o livro 2 aí. Nós vamos começar a falar desse módulo. Aula 1. Aula 1 é... Aula 1 aí, vocês vão observar que... Dá uma olhadinha no material de vocês. Nós vamos falar da introdução, certo? Vamos falar da introdução. Aula 1 do livro 2. Começa na página 14. Dá uma olhadinha na página 14. A questão do hardware, ela é fundamental, né?
até diz que hoje o hardware não está limitado aos computadores, né, pessoais. Não é só o computador que existe esses hardwares. Nós sabemos disso. Essa parte física, hardware é a parte física. É tudo aquilo que consigo tocar. Essa parte física, ele também é a parte integrante, né? De várias outras coisas, né? Desde automóveis também, né? Tudo tem essa parte física, smartphone, tablet, videogames, entre outros dispositivos. Tudo existe a parte hardware, a parte física, né? Todo elemento existe a parte física. Para que o hardware funcione, é preciso um software. Isso é uma grande realidade, tá? O software e o hardware, eles trabalham juntos. Eles trabalham em sincronismo. Essas duas partes da informática são fundamentais e trabalham juntas, né? Tanto o hardware como o software. Hardware físico, tudo que eu consigo tocar, e software lógico, os programas, né? A parte lógica, tudo aquilo que eu não consigo tocar com as minhas mãos. Então, essas duas partes é o que faz a lógica do sistema. O software tem como função base gerenciar o hardware. Então, o que que o software faz? Ele gerencia o hardware, dando assim a capacidade de realizar suas operações. Então, é através do software que ele vai estar fazendo esse gerenciamento. O software, ele gerencia o hardware, certo? E o hardware só consegue fazer a sua operação através do software. Nós vamos ver vários temas aí aprofundados e vocês vão ver isso de maneira clara. Essas duas partes tão importantes da informática, que é hardware, e da manutenção também, hardware e software. Somente com a combinação do software e hardware, o PC funciona de forma eficiente. Outra coisa também que eu posso falar aí, primeiro, é exatamente isso, né? Somente com essas duas combinações, hardware e software, o computador funciona. Outra coisa, existem só dois tipos de problema, característica de problema. Existem problemas que são de software e existe problema de hardware, certo? Então você vai ter que sempre ir em busca de dar essa resposta. Ah, é um problema de hardware ou é um problema de software? O problema, a dificuldade que o usuário possa estar vivendo só pode ter essas duas características, beleza? Então, sempre vai existir essas duas coisas. E vocês vão ter que saber identificar quando é problema de software, voltado aos programas, ou quando é problema de hardware, voltado às peças. Então, sempre vai ser um dos dois, beleza? Tá dando para entender, gente? Marcos. Marcos F. Tem um aí, né? Marcos F. E o outro Marcos sem o F, né? E o Gabriel. Tá dando para entender, Gabriel?
Vamos ver aqui a resposta. Beleza, sim, o Marcos falou. Tudo bem. Beleza, vamos continuar. Então, essas duas coisas é importante. Super importante. Certo? Beleza? Então, sempre deve fazer essa análise, tá? Essa questão aí de qual o problema é. Se é de hardware ou de software. Os softwares. Os softwares são classificados de três maneiras ou tipos, né? Podemos classificar. Até falei esse tema lá no preparatório. Quem fez o preparatório lembra aí que eu dei esse tema aí, né? As classificações dos softwares, certo? Então, o software ele tem três tipos de classificação. Quem fez preparatório lembra disso aqui, né? Primeiro, ele fala aí de ordem invertida, né? Mas se a gente fosse falar por ordem mesmo, a gente ia ter que falar que o software, linguagem de programação, ele é o primeiro lugar, né? Então, quando a gente fala de software, o software, linguagem de programação, ou software de programação, é o software mais importante, porque através do software, linguagem de programação, nós conseguimos desenvolver outros programas. Então, são programas que criam programas, né? Entendeu? É a linguagem de programação. Então, esse ele vem em primeiro lugar, falando de software. Então, é a linguagem de programação. Em segundo lugar, nós estamos colocando a posição certa, está aí na página 14, disso que eu estou falando. Em segundo lugar, vem aí os sistemas, que ele está aí como software de sistema. O software de sistema, ele controla todo o funcionamento. Todo equipamento precisa ter um sistema. Então, são esses tipos de software também. Softwares desse sistema. Beleza? Então, são esses tipos de software. Então, todo o computador, smartphone, tablet tem que ter um sistema operacional. E é um tipo de software, ele vai controlar, né? Você liga a máquina, ele controla, ele é um conjunto de uma série de programas, é o sistema operacional. Por último, em terceiro lugar, entra o softwares aplicativos. São programas que realizam e dão ferramentas específicas. Ele faz uma coisa específica. Por exemplo, um editor de texto, programa para desenho, por aí vai, né? Então, são esses tipos de software que faz uma coisa específica, beleza? Então, aqui nós destacamos
os 3 tipos de softwares que existem. Número 1, linguagem de programação ou software de programas. São programas que criam programas. Existem várias linguagens, né, que a gente pode utilizar para criar programas, para criar outros programas. É a famosa linguagem de programação, linguagem C, linguagem E, C++, Delphi. São linguagens. E quem atua aí é o programador, né? Profissional aí. Número 1, linguagem de programação ou software de programação. Segundo lugar, são softwares de sistema ou sistemas operacionais, que eles administram o funcionamento do equipamento. Beleza? Terceiro lugar, softwares aplicativos ou software de aplicação. São programas específicos, faz uma coisa específica. Certo? Então aqui nós destacamos 3 tipos aí de softwares, beleza? Como que o PC funciona? Como que o computador funciona? Essa é a pergunta. Como que um computador funciona? Ele vai contar um pouquinho da história, né? Que o computador do uso pessoal, ele surgiu aí em meados da década de 70, idealizado, né, pelo americano aí, Steve, sem o intuito de comercialização, mas apenas para uso próprio. Essa ideia só veio à tona, chegou de fato ao usuário comum aproximadamente 11 anos depois, com o lançamento do primeiro PC, né? O IBM, primeiro personal computer, primeiro computador pessoal. Esse computador pessoal usava uma base, o sistema operacional MS-DOS. Era o MS-DOS que era o sistema operacional que se utilizava na época, né? E assim, se tornou o Microsoft, né? Hoje, né? Uma das maiores empresas do ramo. Todos os computadores, sem exceção, funcionam da mesma forma. Não importa se ele é pequeno, médio ou grande, porte. Eles sempre utilizam níveis lógicos, ligado ou desligado. Ele usa sempre essa analogia, que é o termo binário, ligado ou desligado ao termo binário. Ele é 0 ou 1, e permitem ou negam a passagem da corrente elétrica pelo circuito. Beleza? Então, ele trabalha com o sistema binário. Então, esse sistema de níveis lógicos é denominado sistema binário, foi o que eu falei. Página 15. Sistema com bases em números. Antes de qualquer coisa, precisamos explicar o que vem a ser números com escritas binárias, para depois mostrar como o computador utiliza esse sistema. Então, ele utiliza esse tipo de numeração, que é a base binária. Ele fica fazendo esses cálculos constantemente, só que é aquilo que foi falado aí, né? O ser humano, ele tem um tipo de linguagem, o computador tem outro.
há um intérprete no meio deles aí, fazendo essa interpretação, para que haja uma comunicação eficaz entre as duas partes. Entenderam? Então, fica constantemente fazendo esses cálculos. A base, por exemplo, do ser humano, beleza. A base do ser humano mesmo, qual que é a base que o ser humano mais utiliza, hein? Ele utiliza aí e até a base que a gente vai estar explicando, a base 10, que é a decimal. Esse tipo de numeração, ele trabalha com os algarismos de 0 a 9, num total de 10 símbolos. Essa base decimal é a maneira, né, como reconhecemos números no nosso dia a dia. Mas existem outras maneiras. De base binária é tão importante quanto a decimal. Então, a binária, a binária aí é o que os computadores utilizam. E a decimal é o que a gente mais utiliza, né? Então, através desses dois tipos de base, base ele é um número, ele recebe um número padrão. Toda base ele tem um número padrão. Isso que é base, tá bom, gente? Às vezes eu falo base, vocês não estão entendendo. Então, base aí é um número que a representação numérica trabalha, que é uma representação numérica, né? São sistemas com bases em números. Ele utiliza um número para realizar o cálculo. Por exemplo, o decimal, ele usa o número 10 para fazer o cálculo, né? Agora, porque é decimal, né? Agora, binário. O binário, ele usa a base 2. Mas pode até estar confuso também de vocês, mas por que que eu uso 2? Porque na base binária, ele tem dois algarismos. Se a gente fosse dar uma introdução aí, seria essa a explicação, para você entender. Quais os algarismos que eu uso? O 0 e 1. Então, para eu converter qualquer número aí, eu uso o número 2 para fazer o cálculo. Tá? Ele até cita um exemplo desse conceito é o número 20 em decimal. Por exemplo, o número 20 em decimal, quando eu converto ele para binário, o número 20 decimal seria o equivalente a esse número aí, 10100 em binário, onde o símbolo 1 representa a presença de corrente. O número 1 é a presença de corrente. E o número 0 é a ausência de corrente. Então, tá vendo como que muda? Então, por exemplo, quando você digita o número 20 no computador, na verdade ele não está enxergando 20, né? Entenderam aí? Na verdade ele não está enxergando 20. Ele está enxergando, na verdade, esse 1, 0, 1, 0, 0. Tá vendo como há uma diferença? Nós fazendo uma coisa, mas o computador entende outra. Então, o computador entende tudo de forma binária, 0 e 1. Tudo que você faz nele aí, beleza? E esses são os dois sistemas mais utilizados. Existem outros sistemas, mas esse é o sistema que o computador utiliza, né? E igual tem essa tabelinha na página 16, ó, na tabela a seguir, vemos aí números de 0 a 31, escrito da forma decimal e da forma binária. Olha lá.
Ele tem decimal quanto é em binário. 0 é 0 mesmo. É o 2, ó. Como que é representado? Quando você digita 2 no computador, na verdade o 2 não é 2 para o computador. Ele é 10, ó. O 3 não é 3. 3 é 11. O 4 não é 4. E ele vai indo, certo? Então, cada número aí, ele tem, quando você digita ele de forma decimal, o computador entende de forma binária. É isso que essa tabela, página 16, quer falar para nós, né? Binário é a forma que o computador interpreta e lê todas as informações, beleza? Tudo que ele trabalha, tudo que ele manipula, ele usa essa regra. Alguma dúvida, gente? Alguma pergunta? Marcos, os Marcos, né? Gabriel, tudo bem. Além dele trabalhar dessa forma, os processamentos deles, como que seria o processamento, né? Como que é essa atuação? Ele recebe isso como? Essas informações binárias, né? Todo computador ele vai ter uma entrada de dados, um processamento e uma saída. É assim que esses dados binários são recebidos pelo equipamento, seja ele qualquer equipamento, tá? O equipamento ele entra lá com informações, há um processamento dessas informações e há uma saída. É assim que essas informações chegam até o computador, até o smartphone, até o tablet, até o Smart TV. Sempre atua dessa forma. Uma entrada, um processamento e uma saída. Beleza? Deu para entender? Sempre dessas três formas. Baseada essas informações, o computador ele precisa aí de uma forma de armazenamento de informações que o computador utiliza. Então, o computador precisa desse armazenamento, essa entrada de informações, ela pode ser armazenada. Ah, foi sempre assim? Não. O computador lá no começo, os primórdios lá, eles eram como uma TV, né? Como assim? Ou ele estava ligado ou ele estava desligado. É assim que é uma TV, né? Convencional aí. Um rádio, né? O rádio tá ligado, desligado. Ele era assim, né? Mas com o tempo aí, né? Os números são transformados no sistema humano. O que é o sistema humano? Aquilo que a gente já viu anteriormente aí, né? É o sistema humano que entendem, né? O sistema aí decimal para a forma como os computadores entendem. Como os computadores entendem mesmo, gente? Eles entendem da forma binária. O ser humano entende da forma decimal. E as pessoas entendem da forma, isso, binária. Tudo bem. Então, existe aí ser humano decimal. Muito bem.
Então, ser humano decimal e máquina binária. É assim que é feita aí essa leitura. Esse sistema binário também recebe um nome aí chamado de linguagem de máquina. Linguagem de máquina, né? É a linguagem de máquina. Ela tem algumas características, essa linguagem de máquina, essas duas características recebe a linguagem alta ou baixa, é um termo também associado a isso, né? É possível imaginar que o computador da era moderna, o primeiro computador aí da era moderna, o primeiro lá foi chamado de ENIAC. O ENIAC, ele utilizava um sistema binário, não apenas como um modo de interpretar as informações, como também para nos mostrar os resultados e processo em andamento e concluído. Então ele era assim, né? Ele mostrava tudo de forma binária, tudo mesmo, né? E é aquela forma que eu falei, né? Ele mostra aí, ó, o ENIAC na página 17, uma foto aí, ó, em 1945, primeiro computador. Só que ainda ele tinha aquela dificuldade, né? De estar ligado, e era essa coisa gigantesca. E ficavam fazendo esses cálculos constante. Só que um grande problema que existia aí nesse ENIAC, sabe qual era? Lembrando, não podemos esquecer, ele trabalhava daquela forma, entrada, processamento, saída, né? Só que ele ficava assim, entrada, processamento, saída, entrada, processamento, saída, sempre assim. E com termo, com os números lá, binários. Só que se desligava, já era, perdia tudo. Não existia ainda nessa época um meio de armazenamento, um meio para guardar as informações. Entenderam? Então, perdia tudo. Eram descartadas todas as informações. Então, na verdade, para o computador, as coisas funcionam de forma bem simples. Ele reconhece as instruções de sim e não, 0 e 1, ligado e desligado. Programá-lo não era simplesmente escrever códigos, era preciso ligar plugs, que seria a parte hardware dele na época, esse ANAC aí, e cabos de maneira correta. Ligar esse monte de cabo de maneira correta, para que ao final dessas ligações ele executasse as instruções corretas. Então, além de tudo isso, tinha que trabalhar ali, ligar os cabos nos plugs certo. Então, os computadores de hoje são mais fáceis de operar, programar, né? Menos trabalhoso. Trabalho que é feito por programadores, enquanto o usuário, né, resta apenas digitar, clicar e arrastar. Hoje em dia, não é muito mais fácil, né? Tá muito longe disso que era, né? Por causa também disso que a gente vai falar. E isso só conseguiu evoluir a partir do momento em que os meios de armazenamento existiram, entendeu? Começou a evoluir a partir do momento pelo qual os meios de armazenamento começou a existir.
A parte de software só evoluiu por causa da base que era o armazenamento, né? Então, precisa ter um armazenamento, um lugar para guardar. Tanto é que na hora que você vai comprar, vai indicar, montar, desmontar, né? Verificar um computador, saber qual é a quantidade de armazenamento é de extrema importância, porque é aí que fica guardado todos os programas, todos os softwares. Os softwares eles estão instalados nesses meios de armazenamento. E todo equipamento tem um meio de armazenamento. Quanto mais espaço para armazenar informações, mais espaço para colocar softwares, aplicativos e fazer realmente com que a utilização do computador seja eficaz, a, a utilização do smartphone seja eficaz, né? Então tem que analisar isso, porque o meio de armazenamento é importante. O meio de armazenamento, ele, ele tem aí umas quantidades e tamanho, tem uma unidade de medida, tá? Então, o meio de armazenamento, o que que é? É onde eu consigo guardar informações. É como uma garrafa de 2 litros. Eu consigo colocar mais de 2 litros de água? Não, vai transbordar. O meio de armazenamento é a mesma coisa. Funciona da mesma maneira. Deu para entender? Então, toda vez que você comprar, você for fazer uma assistência, é importante saber. Essa é a terceira coisa que você precisa saber quando você está. Estão conseguindo me ouvir? Que eu liguei o PC. Beleza. Então, existe essa unidade de medida. Essa unidade de medida, ela é super importante. Por quê? Porque o meio de armazenamento é onde eu consigo guardar as informações. Guardando essas informações lá, também ele ocupa um espaço ali, né? Então, ele é uma peça. Esse, essa meio de armazenamento é uma peça. E essa peça, ela é contada. Quando você compra você vai poder contar. Ele começa no primeira unidade que foi criada lá no tempo, lá um pouco depois do ENIAC, que é o bit, um bit. Um bit, ele é uma unidade binária, né? Ele é 0 ou 1. Então, bit, ele é 0 e 1. É como era lá no começo. Lá no começo, lá do primeiro computador, o ENIAC, ele era ligado como uma TV. Eu ligo ela, desligo ela. 0, desligado. 1, ligado. Era isso que entendi. Aí foi criado,
tendo essa necessidade. Aí surgiu uma outra unidade de medida, para eu conseguir medir os espaços de armazenamento, de espaço onde eu consigo guardar. Veio o 1 byte. 1 byte é o que vale a 8 bits. A 8 bits. E foi evoluindo. Aí surgiu 1 kilobyte. 1 kilobyte aqui já aumenta aí, né? Ó. A base que a gente utiliza é a 1024. Para eu ter 1 kilobyte, eu preciso de 1024 bytes. Certo? Então é 1. Ele tem a abreviação KB, né? KB é kilobyte. Depois, para mim ter 1 megabyte, eu preciso também de 1024 kilobyte para ter 1 megabyte. E ele vai evoluindo, isso é infinito. Toda vez que eu armazeno alguma coisa, ele vai estar realmente armazenando e ocupando esse espaço. Quando ocupa o espaço, ele vai utilizar essa unidade de medida, certo? E ele vai indo ocupando. Aqui ele fala também, na página 18, o código binário. Como dito anteriormente, o código binário é um sistema numérico formado por 0 e 1. Processadores reconhecem apenas sinais elétricos, diferenciados pelo nível de tensão. Então, o processador, que é a peça mais importante, né, do computador, é o processador. Essa é a peça mais importante. Ela recebe energia, ela recebe o quê? Ela entende 0 e 1. O hardware é 0 e 1, né? Então, o nível alto é quando há tensão elétrica, é o nível alto. E o nível baixo é quando não há tensão elétrica, certo? Então, esses dois tipos de análise aí binária. Alta, né? Ele há tensão elétrica. Baixa, não há tensão elétrica. Então, a comunicação com o processador é exclusivamente através desses dois sinais, né? O alto e o baixo. Ele até fala aí dos níveis. Então, é dessa maneira que ele trabalha. O byte anteriormente tinha um tamanho variável, analisando, né, as tentativas de erros durante os últimos 50 anos, definiu-se que o tamanho do byte seria 8 bits, recebendo o nome de octeto. Tendo 8 bytes em 8 bits em um byte, pode-se representar de 0 a 55, 255, um total de 256 valores. Então, ele dá essa explicação aí do cálculo dos 8 bits. Um grande exemplo desses valores em bytes usados no dia a dia, sem a percepção do usuário, são as palavras digitadas no teclado, né? Sobre teclas existe um código numérico que é enviado ao processador para que ele execute as tarefas e depois retorne os sistemas para que essa exiba as informações na tela. Para identificar esses códigos numéricos que representam letras, acentos, caracteres especiais, existe uma tabela. É uma tabela que ele utiliza para a digitação. A tabela ASCII, que é a sigla, né, que representa aí essa tabela. Então, a seguir, ele mostra aí, né, os tabelas de códigos decimais, hexadecimais, octetos e caracteres. Tabela abaixo tem a representação dos caracteres
são utilizados no teclado, né? Essa tabela que ele utiliza para todos os caracteres. Então, essa tabela sempre, quando você digita, há uma comunicação com o processador e ele utiliza essa tabelinha aí, né? Números decimais, usando o bit mais próximo, ele conta o bit e ultrapassa seu equivalente, que é o decimal. Por exemplo, ele mostra uma tabelinha aí no finalzinho da página 20, falando dos seus múltiplos. Quando você vai aumentando a quantidade de bits, aí ele vai usando esses múltiplos. Ele fala que os bits com nível 1 são somados assim, resultando no seu decimal equivalente a 82. Tendo assim, somados os bits aí, 64, 16 e 2 dá 82. Então ele explica aí como é feito os cálculos e como o computador interpreta tudo isso. Colocando esse código na tabela de bits, ficaria da seguinte forma. Então, é uma forma de você fazer os cálculos de uma maneira mais fácil, né? Uma maneira mais entendível aí para o ser humano. O que era impossível compreender agora deixou de ser um monstro de 7 cabeças. Para dar uma ênfase maior nos códigos secretos, faça um teste complexo da tabela que é utilizado para a digitação. Utilizando o bloco numérico de notas do seu computador, para que esses testes funcionem, primeiro mantemos as teclas Alt do teclado e digitarmos códigos numéricos. Então, o teclado, ele existe essa tabela de código oculto. Se você digitar, segurar Alt do teclado e uma combinação de número, ele vai sempre aparecer para você um símbolo, porque ele vai lá naquela tabela que a gente falou, essa tabela ASCII, certo? Ele está mostrando isso na página 21. Então, se você digitar, segurar a Alt, vou dar um exemplo para vocês aí, ó. Vocês segurarem a Alt e digitar qualquer número, ele vai dar um símbolo, porque fazendo isso, ele vai lá nessa tabela, nessa tabelinha aí dos códigos. E vai dar um resultado, vai aparecer algo. Eu vou mostrar para vocês agora um exemplo na tela disso. Vocês estão vendo minha tela aí. Eu vou abrir um editor de texto, que é o bloco de notas. E eu vou fazer exatamente isso. Está mostrando aí. Na página 21. Olha lá. Vou aumentar a fonte. Olha lá. Eu vou segurar Alt do teclado e vou pressionar 3 números, um após o outro. Alt 123 do teclado. Vou soltar Alt. Olha o que vai acontecer. Olha lá.
Apareceu o símbolo. Ó, vou segurar a Alt de novo e vou digitar 169. Olha lá. Apareceu esse símbolo aí na marca registrada. Tá vendo? Então, existem alguns códigos que você pode utilizar. Por exemplo, Alt mais 128 do bloco numérico. Vai aparecer o C cedilha. Alt mais 129. E vai aparecer o U com 2 pontinhos. Não é nem? Então, o Alt e a combinação de algumas letras, ou de alguns números, aparece um símbolo específico. Certo? Então, é só segurar o Alt e digitar uma combinação de um número. E essa tabelinha da página 22. Olha lá, Alt 228. Alt 243. Tá vendo? Então, ele vai em busca desses símbolos. Beleza? Tudo bem aí, gente? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Então, são esses os códigos que eu utilizo. Beleza? Ó, eu vou passar esse exercício para vocês. Que é um exercício da página 22 e 23. 22 e 23. Que são 6 exercícios relacionados a esse tema que eu acabei de falar. Beleza? Eu vou passar para vocês, vou colocar lá no grupo agora. Colocando lá. Exercício da página 22 a 23. Existe alguma pergunta aí, gente, nessas questões que a gente falou? Esse tema aí que a gente introduziu? Foi uma introdução aí de hardware e software. Belezinha aí, gente? Existe alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Gabriel, alguma dúvida? Alguma pergunta? Beleza, Marcos? Marcos Pinto e Marcos Costa, né? Alguma dúvida aí, Marcão? Beleza? Bem sossegado, né? Aula que vem, gente, nós vamos entrar aí, ó. Faz esse exercício, tira foto e me envia.
Próxima aula, nós vamos entrar, que é o próximo tema. Próximo tema, nós vamos entrar aí na aula 2. Aula 2. A aula 2 ele fala de componentes que fazem parte do computador. Vamos falar de componentes que fazem parte dos computadores. Esse é o tema aí. Próximo tema, aula 2. Componentes que fazem parte dos computadores. Beleza? Esse é o tema aí, eu coloquei no grupo. Todos vocês estão no grupo, né? Estão no grupo o Marcos Pinto, Marcos Costa, Gabriel. Beleza. Tranquilo. Então, esse é o tema que a gente vai entrar na próxima aula, né? Aula número 2, componentes que fazem parte do computador. Eu vou fazer a chamada. Beleza? Só fazer a chamada. Só um minutinho.